Olá, tudo bem? Bom, meus prezados alunos e prezadas alunas do quarto semestre de pedagogia, é com grande entusiasmo que eu dou as boas-vindas a cada um e a cada uma ao ao primeiro semestre de 2024, né, na disciplina no componente curricular que se intitula Pesquisa em Educação, sobre minha responsabilidade, professora Fernanda Paula. Nesse componente curricular, sobre minha responsabilidade, nosso objetivo é aprofundar os entendimentos sobre pesquisa no campo educacional, abrangendo desde metodologias até elaboração e análise de projeto de pesquisa e escrita acadêmica, com foco em especial para abordagens qualitativas. Eu estou comprometida com vocês em promover um ambiente de aprendizagem prazeroso, alegre, que valorize o pensamento crítico, a participação ativa de vocês e a prática de pesquisa, sempre pronta para oferecer aí um suporte necessário para essa nossa caminhada. Este é um passo bastante significativo na direção de contribuir aí para a melhoria da educação através de pesquisas, né? E de desenvolvimento de práticas pedagógicas que possam depois se tornar objeto de análise. O nosso tema da aula de hoje, recuperando as aulas que foram à distância, é a construção e os tipos de conhecimento. Eu vou gravar 2 vídeos. O primeiro vídeo vai se tratar da aula do dia 16 de fevereiro, tá? Que é a aula da construção e tipos de conhecimento e leituras complementares. No dia 9, a gente tinha então a leitura da carta pedagógica, né? Olhar o cronograma e a apresentação aí da nossa ementa. E depois eu vou gravar um outro vídeo que é referente ao dia 21 de fevereiro, ok? Então, a presente aula nossa, né, vai tratar da construção e os tipos de conhecimento, destacando a importância da relação entre o sujeito e o objeto no processo de conhecer. Vamos explorar a natureza multifacetada do conhecimento através da lente da gnoseologia, da epistemologia e das contribuições de alguns filósofos, né? Então a gente vai dar uma olhadinha aí para Immanuel Kant, né, David Hume, John Locke, René Descartes, Blaise Pascal, por exemplo. A discussão se estende desde a evolução histórica do conhecimento até a classificação de 4 tipos principais de conhecimento que a gente, né, conhece, como o senso comum, né, o conhecimento teológico, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Esse nosso percurso visa não apenas contribuir e compreender as diferentes bases e métodos que caracterizam cada tipo de conhecimento, mas também refletir sobre a sua aplicabilidade e influência no nosso mundo, né? Especialmente no nosso campo da educação. Para poder contribuir, já que vocês têm o texto na íntegra no material que eu encaminhei para vocês, eu vou apresentar alguns tópicos deste material, tendo como objetivo suscitar a leitura ou a releitura do material encaminhado, ok? Espero que vocês gostem dessa síntese. Primeiro ponto que eu teria para destacar é que conhecer é uma possibilidade histórica, uma possibilidade social. Não é inata ao homem e nem à mulher. O segundo conhecimento define-se como uma relação entre sujeito e objeto com complexidade bem crescente. O terceiro, gnoseologia e epistemologia, são campos que exploram o significado e a validade do conhecimento. Blaise Pascal abordou a racionalidade, a emoção e a integração da razão e da fé no conhecimento. Um outro ponto eu colocaria aqui que é a evolução do conhecimento desde a Grécia Antiga até as questões contemporâneas de informação e o conhecimento profundo merece aí um olhar especial nosso. O sexto ponto eu colocaria a Guerra do Fogo, um filme que eu orientei vocês a assistir quando tiverem tempo, né? Que vai exemplificar a busca humana pelo conhecimento. Um sétimo apontamento, Aristóteles, né, enfatizou a aspiração natural do conhecimento, tanto qualitativo quanto quantitativo. Agora eu vou apresentar alguns autores nesses apontamentos, como René Descartes, que propôs a dúvida metódica como base para o conhecimento seguro, inaugurando então o racionalismo moderno.
O método cartesiano de Descartes, aplicado à pesquisa em educação, exige um exame crítico das práticas educacionais. Cito também o John Locke e o David Hume, importantes empiristas que enfatizam a experiência sensorial como base do conhecimento. Immanuel Kant, um outro autor que merece destaque, buscou sintetizar racionalismo e empirismo, argumentando que o conhecimento começa com a experiência, mas é estruturado pela razão. A pesquisa educacional pode combinar empirismo e racionalismo através, então, desses métodos para investigar estratégias de ensino mais eficazes. Um outro apontamento é que diferentes filósofos oferecem diversas concepções de conhecimento, desde o racionalismo de Descartes até o empirismo de Locke e Hume e o idealismo transcendente de Kant. 4 tipos principais de conhecimento, que eu já falei anteriormente: senso comum, teológico, filosófico, sentido e o científico. Cada um desses tem desempenhado papéis de suma importância e fundamental para a compreensão do nosso mundo. O senso comum é empírico, é sistemático, baseado na experiência diária. O conhecimento teológico é baseado nas crenças religiosas e também em revelações divinas. O conhecimento filosófico busca entender as questões fundamentais da nossa existência de maneira crítica e racional. O conhecimento científico é caracterizado pelo método sistemático, racional, buscando descobrir verdades mais universais. A ciência, fundamentada nesses tipos de conhecimentos, tem um impacto profundo na nossa sociedade, influenciando a tecnologia, a qualidade de vida, as políticas educacionais e o nosso entendimento sobre o universo. E, por fim, o texto que eu encaminhei para vocês, tanto o texto geral quanto as leituras encaminhadas como sugestões, ele nos convida à reflexão sobre um fenômeno do conhecimento, seus tipos de conhecimento e o papel essencial do conhecimento científico na humanidade e nos desafios futuros, Então, concluindo essa primeira parte, essa aula nos leva a uma reflexão, profunda, uma reflexão séria sobre a complexidade e a diversidade de conhecimento humano. Ao reconhecer as distintas formas de conhecimento, e como ele é construído, desde as crenças fundamentais, a experiência sensorial, até as teorias mais embasadas na razão crítica, somos convidados e convidadas a valorizar a ciência, a filosofia, não apenas como meios de avanço tecnológico, mas também como ferramentas importantes e essenciais para o entendimento do nosso lugar enquanto estudantes de pedagogia, enquanto futuros pedagogos e pedagogas no universo, e para entender também e enfrentar os desafios contemporâneos. Este entendimento amplia o nosso conhecimento, ressalta a centralidade da educação, promove aí reflexão acerca de temas da educação. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, e eu vou seguir essa nossa aula com um segundo apontamento, que foi da nossa leitura, que eu sugeri para vocês, tá? Então, vou basear aí nos princípios e reflexões apresentadas no livro Um Discurso sobre as Ciências, de Boaventura de Souza Santos, uma reflexão, então, para que vocês possam, estudantes de pedagogia, conhecer melhor o nosso autor. Considerando a crítica de Boaventura de Souza Santos à ciência moderna, então até agora a gente falou dessa ciência que só leva em conta ou supervaloriza a pesquisa que pensa a racionalidade, E o Boaventura de Souza Santos vai fazer uma crítica à ciência moderna por sua tendência à especialização, à fragmentação do conhecimento e a proposta de um novo paradigma científico que valorize a interconexão dos conhecimentos e de saberes, integrando assim esses conhecimentos científicos, senso comum, a construir outro tipo de conhecimento, outras formas de conhecimento, E assim é muito interessante, porque poderia perguntar como vocês enxergam o papel da pesquisa em educação na construção de uma prática pedagógica nossa, que reflita um novo paradigma de educação, um conhecimento que seja construído articulando os diferentes saberes.
É importante que a gente possa refletir sobre essa questão de como a pesquisa em educação pode contribuir para superar essa dicotomia entre ciência e senso comum, especialmente, integrando saberes mais locais aos globais, né? E promovendo uma educação que seja mais inclusiva, né? Acolhedora, reflexiva, mas também adaptada às complexidades do mundo contemporâneo. Esse aqui seria um dos apontamentos que a gente precisa aí discutir com relação ao nosso material. Também eu gostaria de dizer para vocês que nós temos, né, aqui no quarto semestre do curso de pedagogia, nessa disciplina que a gente está trabalhando, algumas questões que merecem assim ser aprofundadas, ok? Uma delas é o livro de Jonas Hansen, que está como uma leitura complementar, Teoria do Conhecimento. Ele se originou das aulas que o professor Hansen realizava na Universidade de Colônia em 1925. Né? O livro vai nos oferecer uma visão bem abrangente sobre teoria do conhecimento. Vai detalhar sua evolução histórica, as correntes epistemológicas fundamentais e o papel da intuição na aquisição do conhecimento. Então, a teoria do conhecimento, estabelecida como uma disciplina filosófica autônoma na Idade Moderna, inicia com John Locke e se distingue pela separação das investigações epistemológicas das reflexões metafísicas e psicológicas. A obra de Locke, mas também de outros aí, filósofos como o Hume, o Kant, fundamenta o estudo do conhecimento sobre as questões da validade, né, em detrimento da sua origem mais psicológica. A tensão entre essas abordagens epistemológicas e metafísicas, que é muito recorrente, sobretudo quando se discute pesquisa fundamentada em filósofos, né, é discutida, e essa tensão dessas abordagens é um tema bem recorrente com o neocantismo do século XIX, tentando reafirmar a distinção entre essas duas abordagens. As diferentes correntes epistemológicas, incluindo o racionalismo, o empirismo, o apriorismo, o intelectualismo, exploram as fontes de conhecimento, seja pela razão, pela experiência sensorial ou quando se combina as duas. Vocês têm acesso ao material que eu encaminhei e lá eu elaborei um quadro que vai ajudar vocês a entender melhor esta aula. A essência do conhecimento é debatida entre objetivismo e subjetivismo, idealismo e realismo, né? E com Kant oferecendo uma posição de mediação através, né, de tudo isso, né, do fenomenalismo. O papel da intuição, segundo o autor deste livro, também é destacado, criticando abordagens como a intuição, né, a intuição essencial, enquanto reconhece a importância também de uma intuição existencial. O resumo que eu estou fazendo dessa aula aqui nos ajuda, ou pelo menos realça a complexidade e a diversidade da teoria do conhecimento, demonstrando como ela vai variar, né, desde suas bases empíricas até racionalista, enfatizando o desafio permanente de reconciliar razão e experiência na busca de uma verdade. E é isso que busca a ciência, né? Este campo continua a evoluir, a gente vai estudar muito mais sobre esses temas, né? E é muito importante que cada um e cada uma de vocês possam acessar esse material, conhecer, por exemplo, a escola filosófica de René Descartes, que é o racionalismo. O conhecimento vai começar com uma dúvida metódica, que só pode ser assegurada através de ideias claras, né? Então é bem interessante conhecer a base do conhecimento para René Descartes. Depois Francis Bacon, que é o empirismo lá do século XVII, que vai trazer que o conhecimento vai derivar de uma experiência sensorial e da observação sistemática. A gente tem o Immanuel Kant, né? Que é o idealismo transcendental. Ele busca superar a dicotomia entre o racionalismo e o empirismo, argumentando que o conhecimento começa com a experiência, mas ele é estruturado pela razão. Mas também, nesse mesmo período do século XVIII, tem o David Hume, que é da escola empirista, que vai questionar a causalidade e a validade do raciocínio mais dedutivo, né? E vai dizer que o conhecimento é resultado de impressões sensoriais e o hábito
hábito como a base da crença humana. E eu não citei do século XVII, John Locke, que é do mesmo século que Francis Bacon, né, ambos do século XVII, assim como Francis Bacon é da escola filosófica empirista, e o John Locke vai dizer que a mente é uma tábula rasa, né? Ao nascer, nossa mente é uma tábula rasa, e o conhecimento provém exclusivamente, no caso dele, né, da experiência sensorial. Acho que é bem importante a gente olhar lá para o material que eu enviei para vocês, repito, lá tem um quadro que vai ajudar, né, a entender o que é o racionalismo, o que é o empirismo, o que é o apriorismo, o que é a dialética marxista, né? Por exemplo, quando a gente fala de racionalismo, a gente vai pensar lá no René Descartes, né, que tem uma expressão, penso, logo existo, como base do conhecimento. Acredita que conhecimento é obtido através do uso da razão, da lógica, do pensamento dedutivo. Já os empiristas, como por exemplo John Locke, vai argumentar que a mente humana é como uma tábula rasa, né? Uma folha em branco, na qual as experiências são registradas ao longo da vida. Para ele, né, para os empiristas, eles sustentam que o conhecimento é adquirido através dessa experiência sensorial e da observação do mundo exterior. Já o apriorismo, aí nós temos Immanuel Kant aqui, que postulou categorias, né, como tempo, espaço, causalidade, né, vai dizer que as ideias, né, que algumas ideias, em princípio, são inatos, inerentes à mente humana e não dependem das nossas experiências. Depois a gente tem o intelectualismo, né? Uma mediação entre racionalismo e empirismo. O intelectualismo surge como uma proposta de conciliação entre duas grandes correntes epistemológicas, tradicionalmente vistas como antagônicas, né? Que é o racionalismo e o empirismo. Acho que é muito legal a gente dar uma olhadinha para o quadro que lá explica melhor. E nós vamos ter as pesquisas embasadas pela dialética marxista, né? Que o conhecimento é construído por meio de uma análise histórica e uma análise social das contribuições materiais presentes na sociedade. Se baseia, então, na filosofia de Karl Marx, enfatiza a luta de classes e a análise das contradições sociais como fonte de conhecimento. Nessa teoria marxista, né, se argumenta que acerca da exploração dos trabalhadores pelo capitalismo leva, né, aí a gente a entender o que seria a criação de uma sociedade de classes. E o conhecimento é dinâmico nessa escola filosófica dialética marxista. O conhecimento é histórico, social, não sendo apenas uma reflexão passiva, né, do mundo, mas um entendimento crítico das relações sociais, econômicas e políticas que constroem, estruturam, moldam a nossa vida, né? Por isso que eu trouxe esse material, porque eu acredito que agora vocês podem reler o arquivo encaminhado para vocês, refletir sobre ele, e a gente pode, na sequência, discutir então as contribuições de forma mais aprofundada do Boaventura de Souza Santos. Obrigada e até breve.